Então, dá início à nossa reunião. Vamos elevar aqui uma prece em gratidão pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos entre amigos, encarnados, desencarnados, compartilhando experiências, aprendizados, pois só assim seguiremos nossa caminhada, que possamos e onde podemos buscar aquilo que precisamos, lapidando os nossos sentimentos, ajudando-nos uns aos outros. Que tenhamos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, para o que vem a nós nesta noite, pela vontade de Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como devemos perdoar nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, item 11, não julgueis para não ser julgados, aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois, para não ser julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher, que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando, para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, espera só adicionar a Conceição aqui. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então ergueu-se Jesus e lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Tá? Então, não tem como, né? A gente julgar o outro. Como é que a gente vai julgar, sendo que nós, né, na nossa condição ainda de espíritos em busca de aprendizado, né, poderíamos tecer tais comentários, né? Mas a gente pode encarar essa parábola de Jesus como essa oportunidade que a gente está tendo de poder estar aqui, né, recomeçando, dentre muitos erros, enfim, dentre muitas situações, Deus está nos concedendo uma nova oportunidade para a gente rever aquilo que nós precisamos, enfim, trabalhar os sentimentos, mudar, né, buscar essas mudanças que tão bem nos fazem, né? Então, essas oportunidades estão nos sendo dadas nesse momento para que a gente possa recomeçar. E os outros, né, aqueles que estão ao nosso redor, enfim, também têm essa mesma oportunidade. Por isso que é uma bênção a gente poder estar aqui, né? E essa questão do julgamento, não tem como a gente julgar uma situação, sendo que nós mesmos não temos uma plenitude ainda, né? De sentimentos, enfim. Até referente àquilo mesmo que nós estamos julgando, né? Então a gente não tem ali um equilíbrio sobre as situações. Muito pelo contrário, nós caminhamos aqui entre erros e acertos, né? Então, qual o nosso olhar que a gente deve ter para com o próximo, né? Será que seria julgamentos ou ao contrário, né? O que a gente poderia fazer diferente, né, de um julgamento? Até ser um pensamento, uma prece, tudo que a gente vem aprendendo pela doutrina, né? Assim que fazem por nós, né? Quando a gente está ali meio cabisbaixo, passando por situações difíceis, né? Tendo aquele dia difícil e de repente
a gente sente ali envolvido ali num sentimento bom, algo que vai nos dar força para recomeçar. O que é isso? É aqueles que fazem prece por nós, né? Aqueles que se preocupam com nós, por nós, né? Se preocupam conosco de alguma forma. Então, o que que a gente tem que fazer é procurar fazer a nossa parte referente ao meio que nós vivemos, né? Mudar, tentar vibrar de uma forma diferente, né? E não fazer parte das dificuldades. Mas aí cabe a cada um, né? Será que vamos continuar nesses julgamentos ou vamos aceitar o próximo da forma que ele é e fazer a nossa parte, né? Então, fica aí uma reflexão para todos nós. Lembrando que essa oportunidade que a gente tem é uma bênção que Deus nos concede, de um novo recomeçar, né? E nós não estamos sendo julgados. Tudo bem? Alguém quer comentar? Por favor, fique à vontade. Clarissa, seja bem-vinda. Conceição, vamos lá, vamos lá. Então, vamos dar continuidade aqui, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Conceição, minha amiga. Clarissa, boa noite, seja bem-vinda também. Entraram agora. Bom, nós estamos aqui no capítulo 3, tá? Aqui na página 23, tá? No primeiro parágrafo aqui da página, né? Onde o Herculano Pires ele está falando sobre a questão da mediunidade dinâmica, né? A mediunidade de trabalho, né? E um fato aí bem importante é que ele ressalta a importância de Kardec, a importância do estudo, né? Para que a gente possa exemplificar essa questão da mediunidade, né? Se basear através de estudos que vão fazer com que a gente não caia ali nas dificuldades do caminho, né? Então, Herculano frisa muito isso. A questão da análise, do auto se conhecer, o autodescobrimento, né? Porque o médium ele pode fazer também essas reflexões sobre como ele está agindo, o que está acontecendo, né? Quais pensamentos que estão vindo a ele, os comportamentos, no sentido de sempre se melhorar, tá? Então, isso é um ponto muito importante que o Herculano nos traz aqui, a importância da reflexão, a importância de buscar ali aquele material que vai nos auxiliar, né, que são os livros de Kardec, enfim, os livros que trazem ali pontos importantes sobre a mediunidade. Tá? Então, vamos dar continuação aqui na página 23. Para se compreender melhor a razão pela qual Kardec não teve um mediunato, tá? Então, Kardec, ele não teve, ele não era um médium, né? Muito pelo contrário, né? Ele veio ali, sim, amparado pela espiritualidade, mas ele não poderia não poderia ser um médium, porque ele poderia pôr ali todo esse estudo que deveria ser feito sobre essas mensagens que estavam vindo a ele, né? Poderiam não ser desacreditadas perante a sociedade que ele vivia ali na época, né? Tá? E tem mais uns outros pontos aqui que o Herculano vai trazer também. Basta lembrar do caso de Swedenborg, na Suécia, e de Andrew Jackson Davis, nos Estados Unidos. O primeiro era um dos maiores sábios do século XVIII, amigo de Kant, e foi um precursor do espiritismo. Mas dotado de extraordinária vidência, perdeu-se nas suas próprias visões, fascinado pela realidade invisível, e acabou criando uma seita eivada de absurdos. O segundo era também vidente e lançou uma série de livros em que o fanatismo, o fantástico, supera as possibilidades do real. Kardec pôde realizar seu trabalho com firmeza, porque não quis ser mais do que homem, como dizia Descartes, permanecendo com os pés no chão e examinando todas as manifestações espirituais com o mais rigoroso critério científico. Tá? Então, esse é o ponto principal. Os fenômenos mediúnicos são os mais difíceis de se examinar com frieza. O médium não escapa aos impactos emocionais dessas manifestações, como Kardec viu no próprio exemplo de Flammarion. Por outro lado, a condição de médium o tornaria suspeito aos olhos, desconfiado dos homens da ciência. Sua posição firme no campo cultural e nas áreas de pesquisa, que lhe valeram o louvor de Richer e o respeito de Crookes, Zoller e outros cientistas conscienciosos
e principalmente sua lógica poderosa o livraram dos perigos que ele mesmo apontava no tocante à complexa e fascinante problemática do espiritismo. Tinha de falar aos homens como homens, e assim o fez com a linguagem humana dos que buscam a verdade, tá? Então ele tinha que analisar tudo ali, a desenvolvimento de uma fé raciocinada, né? E, e ele estava lidando ali com os pensadores da época, né? Cientistas, enfim. Então ele teria que trazer ali algo conclusivo daquilo que ele estava estudando, né? Baseado apenas na questão científica, né? E não nas questões que a mediunidade em si trazia, né? Porque que nem ele retrata aqui, né? O Herculano Pires, algumas situações ali de alguns é, médiums ali que tentaram, né, dar uma desmembrada nessa questão do espiritismo ali, da mediunidade, e acabaram se perdendo, se vislumbrando, né? Então, esse é um ponto mais importante também que a gente tem que se apegar, né? A questão do estudo, a questão da compreensão, né? Sempre se colocar ali no nosso verdadeiro papel, quem somos, né, perante essa mediunidade, que na verdade é só um empréstimo que Deus nos concede, para que através dela a gente possa ali resgatar situações, né, vivenciar ali situações que a gente precisa passar, né, lembrando até a história que o Roberto nos trouxe, né, de que o espírito se vê ali envolvido nas maiores dificuldades e ele pede muitas situações e ele vem ali com a mediunidade, tá? Então é um empréstimo, mas sempre se colocar com humildade, né? Na questão do saber, porque a gente nunca sabe, a gente está sempre aprendendo, né? A gente está sempre, cada dia que a gente vivencia, que a gente participa de um trabalho, de um estudo, participa de uma sessão, é algo que a gente está aprendendo ali de novo, né? Então, se a gente pegar até uma leitura, um estudo de um livro, se a gente pegar uma frase e ler mais de uma vez, a nossa percepção ela vai se dar de uma forma diferente também, tá? Mesmo no meio espírita, o critério de Kardec ainda não foi suficientemente compreendido. Muitos censuram o seu cometimento em tratar de assuntos melindrosos da época. Não entendem o valor do livro dos médiuns e vivem à procura de novidades apresentadas em obras mediúnicas suspeitas, tá? Então, esse é um erro também, tá? Questão de Kardec, das obras básicas ali, tá ultrapassado, queremos novidade, enfim, buscamos, né? Então, isso aí é algo que pode pôr aí tudo que a gente aprendeu a perder, né? O Roberto sempre traz aí alguma situação que ele vivenciou lá no outro centro, que ele participava também, né? Que eles deixavam ali de estudar, de ler o Evangelho, enfim, e partiram para um outro campo. Então, isso aí é muito complicado, tá? A gente tem que ligar um sinal de alerta, tá? Nós que temos que desenvolver em nós essa reflexão, tá? Através de tudo que a gente vem aprendendo, né? É lógico que ajuda jamais vai nos faltar, mas a gente tem que se exercitar também nisso, né? Questão dos pensamentos, enfim, o que está acontecendo, os caminhos que eu estou buscando, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Roberto, quer falar, meu amigo? Não, pode ir tocando aí, Vitor. Tá bom, então. Então vamos lá. Não percebem que o problema mediúnico só agora pode ser tratado cientificamente com mais desembaraço graças ao avanço das ciências nos últimos anos. Poucos entendem o critério modelar de uma obra difícil como a Gênese e de um livro como o Evangelho segundo o Espiritismo, em que as questões explosivas da fé irracional e das influências mitológicas teriam de ser contornadas. Ah, então, foi ali o divisor de águas, né? Porque o Evangelho ele traz justamente uma reflexão sobre a fé raciocinada, né? Que até então a questão das influências mitológicas que ele diz, de vários deuses, os cultos, enfim, que alguns povos traziam, então isso aí pode ser considerado um divisor de água. É um convite, né? O que a doutrina faz, a refletir, né? Sobre aquilo que me convém, sobre aquilo que eu busco, né? Porque aí a gente vai estar interiorizando realmente aquilo que a gente precisa aprender.
Nas mãos de um vidente, esses livros não poderiam ser escritos com a clareza racional em que foram, porque as visões místicas influiriam na sua elaboração, tá? A questão da vidência, há de se tomar um cuidado aí muito grande com essa questão, né? Tem alguns médiuns que relatam tudo que vem, mas será que é realmente daquela forma, né? Será que eles não estão ali entrando, de repente, num processo de dificuldades, né? Porque o vislumbre, ele pode acontecer sim, tá? Não só na questão da vidência, mas nas outras mediunidades, onde os espíritos podem se apresentar ali com nomes veneráveis, né? Ou através da psicografia, enfim. Então, é um cuidado que todos nós devemos ter como médiuns trabalhadores, porque esse limite é muito tênue, tá? E nós... É, ainda estamos fortalecendo esse livre-arbítrio nas nossas escolhas, tá? Bom, ele vai falar um pouco sobre a vidência. É, quando eu vou, depois eu vou trazer aí um caso de vidência ali, de uma obsessão que se deu de acordo com uma vidência mais para frente, para a gente estudar um pouquinho, interiorizar os perigos que essa questão da vidência pode trazer, tá? É lógico que não é algo errado, muito pelo contrário, a gente só tem que direcionar de uma forma positiva. A vidência, como todas as formas de mediunidade, pode ocorrer ocasionalmente em qualquer pessoa, mas a sua ação permanente nos casos de mediunato pode bloquear a razão a excitar o misticismo. Nesses casos, o místico está sujeito a enganos fatais. O espírito encarnado está condicionado à vida do plano material, não dispondo de segurança para lidar com os problemas do plano espiritual. Mas a vaidade humana leva os videntes a confiarem nas suas percepções. Por isso os coloca acima dos outros. No desdobramento, com fins de pesquisa no outro plano, esse problema se agrava, pois o deslocamento do espírito para um campo de ação que não é o seu, durante a encarnação, o coloca no plano espiritual como um estrangeiro que precisaria de tempo para ajustar-se a ele. Por isso, Kardec preferiu o estudo e a investigação através das manifestações mediúnicas, onde é possível controlar-se a legitimidade das informações dadas pelos próprios habitantes do plano espiritual, tá? Através das psicografias, tá? Onde ele podia ali pegar as informações que estavam tratadas ali através de cartas e comparar o material que estava chegando a ele para que assim ele pudesse tirar conclusões mais certas, né? E não acabar se perdendo apenas naquilo que os médios achavam que poderiam estar vendo ou se passando, né? Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Então por isso que Kardec baseou as suas obras na escrita. Então, ele comparava as informações, ele pegava um assunto e recebia diversas psicografias, então ele via ali o que um ou outro dizia, porque a verdade, quando ela é dita, ela não vem só através de um local ou através de um médium, ela é dita em vários locais, né, das várias escritas ali, no caso dele, das psicografias, vieram ali de locais, de países diferentes e foram enviadas a ele para que ele pudesse fazer esse estudo aí, né, através da lógica e da ciência. Tá? Porque foi muito perigoso, né? Se a gente pensar a questão da vidência, eu não sei se tem aqui algum médium vidente, mas né, a gente, quando fala em vidência, logo pensa, vai ver os anjos, vai ver os espíritos de luz, vai ver as situações melhores, né? E nem sempre é dessa forma, né? Então, o médium acaba tendo uma percepção de tudo que está acontecendo, mas mesmo assim, ele tem que ter o crivo ali, né? Porque muitas vezes um espírito pode se apresentar para ele passar determinada informação para a pessoa, ou então aquele espírito é alguém que pode ser ali uma afeição referente ao outro. Como será que as pessoas receberiam essas informações, né? Então isso aí pode levar a desequilíbrios. Então é um perigo muito grande, né? A questão das psicofonias, enfim. A gente tem que refletir muito sobre esse ponto, né? O que nós vamos proporcionar a nós e ao próximo também através das comunicações, né? Richer levantou o problema do condicionamento da vidência à crença do vidente.
Frederick Myers demonstrou que a nossa mente está condicionada para a interpretação das percepções sensoriais. A consciência supraliminar, onde funciona a nossa mente de relação, está voltada para as condições do mundo em que vivemos. A consciência subliminar, que equivale ao inconsciente, destina-se a funcionar normalmente na vida futura, ou seja, no plano espiritual, né? Então, são ali de diferentes formas ali de estudos, né? Kardec observou tudo isso com rigor, através de pesquisas incessantes nas comunicações mediúnicas de espíritos encarnados, como se pode ver nos relatos de suas pesquisas publicadas na Revista Espírita. Os próprios espíritos recentes encarnados referem-se sempre às dificuldades que enfrentam para adaptar-se às condições do mundo espiritual. É, pois, uma temeridade confiar-se na vidência para estabelecer novos princípios ou sistemas de prática espírita. A vidência auxilia nas pesquisas, mas não pode ser o seu instrumento único. Os videntes que se colocam na posição de conhecedores absolutos do outro mundo, esquecendo-se de que o seu equipamento sensorial e mental pertence a este mundo, e se apresenta na condição de mestres e reformadores da doutrina, enganam-se a si mesmos e enganam aos outros. Pode-se alegar a existência do mediunato da vidência, mas esse mediunato jamais é concedido para as aventuras de espíritos vivos no plano espiritual, porque isso seria condenar o médium a uma situação de dualidade perigosa na vida terrena. O mediunato da vidência existe, mas para fins de auxílio a pesquisas ou para demonstrações da verdade espírita, mas nunca para a criação de condições anômalas no campo mediúnico. As próprias obras mediúnicas psicografadas que descrevem com excesso de minúcias a vida no plano espiritual devem ser encaradas com reserva pelos espíritas estudiosos, né? Então, conforme há mais detalhes ali nas comunicações, nas psicografias, né? O que ele está falando é que deve ter um estudo ali, uma reflexão maior sobre todas essas informações que estão chegando, né? Que foi o que Kardec fez. E é o que nós podemos fazer também, né? O nosso crivo, né? Não deixar simplesmente se levar por nomes e situações ali, mas analisar, sentir ali o conteúdo das mensagens que nos chegam, né? Para que a gente possa evitar situações desagradáveis. Emmanuel explica, prefaziando um livro de André Luiz, que o autor espiritual se serve das figuras analógicas para explicar fatos e coisas que não poderiam ser explicados de maneira fidedigna em nossa linguagem humana. São perigosas as duas posições extremadas, as dos que não aceitam essas obras como válidas e a dos que pretendem substituir por elas as obras de Kardec, tá? Então, o que ele está falando não é que a gente tem que evitar as obras de Kardec, muito pelo contrário, mas se obter ali desse material que Kardec nos deixou, né? Se a gente tiver buscar ali um determinado assunto dentro de outros livros de leitura para que a gente possa não cometer erros, tá? Então, acho que foi, se eu não me engano, foi o Chico mesmo que falava, né? Que na dúvida era para a gente ficar sempre com Kardec, né? Então, o que Kardec nos trouxe são diretrizes, né? E para que a gente não caia, né, que nem ele falou nessa questão, vou até voltar aqui só para buscar a palavra, a procura de novidades. Então, para que a gente não caia nesses erros, a gente tem que se utilizar ali dessas obras e fazer ali o comparativo das informações, das reflexões, refletindo sempre tudo que a gente está buscando, para que a gente não caia no erro. Tudo bem? Os princípios da codificação não podem ser alterados pela obra de um espírito isolado. A codificação não é obra de evidência, mas de pesquisa científica realizada por Kardec sob orientação e vigilância dos espíritos superiores. Estamos numa fase de rápidas transformações de conceitos e valores.
Mas não devemos esquecer que os conceitos e os valores do Espiritismo não se restringem ao momento atual. São conceitos e valores destinados à nossa preparação para o futuro, de maneira que não estão peremptos. Ele fala peremptos, ou seja, que não são definitivos, né? Então, trazemos novas necessidades, novas situações, espíritos estão reencarnando, trazendo ali sua bagagem, né? Então, dentro dessas necessidades, a gente vai passar ali por muitas situações, né? E esse material pode nos auxiliar muito aí nessas mudanças, tá? De tudo isso resulta um acréscimo da responsabilidade espírita para todos os que se deixam levar pela fascinação das novidades. O espiritismo é um campo de estudos difícil e melindroso, em que não podemos descuidar um só instante da bússola da razão. Bússola da razão. Ao tratar de assuntos espíritas, estamos agindo num campo magnético em que se degladiam as forças do bem e do mal, tá? Então, quando ele fala a questão desse campo magnético, é porque tá tudo aí contido. Mas quem atrai? Magnetismo é a questão da atração, né? Mas quem atrai, né? Um caminho ou outro são as nossas escolhas e aquilo que a gente busca. Então, a gente pode deixar se levar por situações ou então caminhar ali por escolhas difíceis, enfim, nos perder nos erros, sem fazer essas análises, sem fazer essas reflexões, ou então a gente pode escolher um outro caminho, né? E aí a gente vai estar atraindo para nós na mesma intensidade, depende de nós. Nem sempre sabemos distingui-las com segurança e podemos deixar-nos levar por correntes de pensamentos desnorteantes. A vaidade, a pretensão, o orgulho humano, sempre vazio e fácil de ser levado pelos ventos da mistificação, o desejo leviano de nos diferenciarmos da maioria, a ambição doentia e tola de nos fantasiarmos de mestres podem levar-nos à traição à verdade, né? Então, nós podemos fazer com que a nossa verdade venha à tona, né? Através dessas dificuldades que a gente traz. E aí a gente pode ser levado a desequilíbrios muito grandes, né? Porque aquilo que a gente está se baseando para ter as nossas ideias, enfim, para passar essas ideias adiante, está sendo apenas no eu, né? Naquilo que eu quero, né? Naquilo que eu busco, a minha verdade, né? Deixando se levar pelo orgulho, pela vaidade, né? E a gente pode pôr tudo a perder. Esse limite para nós é muito tênue. Por isso que as sintonias elas são importantes. A gente fazer a nossa parte, né? Para que a gente possa estar sempre captando aí, percebendo essa ajuda e trabalhando por essas melhorias, né? Saber quem somos, por que aqui estamos, né? Qual o nosso papel, né? Que somos todos aprendizes, né? Resgatando situações, enfim, que precisamos aprender, que a mediunidade para nós ainda nós não detemos todo o conhecimento sobre, tivemos um preparo, que nem o Roberto nos traz aqui, com certeza, mas a gente tem que estar sempre aprimorando, sempre buscando se melhorar. A obra de Kardec é a bússola em que podemos confiar. Ela é a pedra de toque que podemos usar para aferir a legitimidade ou não das pedras aparentemente preciosas que os garimpeiros das novidades nos querem vender. Essa obra repousa na experiência de Kardec e na sabedoria do Espírito da Verdade. Se não confiamos nela, é melhor abandonarmos o Espiritismo. Não há mestres espirituais na Terra nesta hora de provas que é semelhante à hora de exames numa escola do mundo. Jesus poderia nos responder diante da nossa busca comodista de novos mestres, como Abraão respondeu ao rico da parábola: por que eu deveria mandar-vos novos mestres se tendes convosco a codificação e os evangelhos? A mediunidade dinâmica do mediunato exige o nosso esforço contínuo na luta para a sustentação da verdade espírita no mundo,
mas ninguém se esquiva sem graves consequências ao dever da vigilância. Os espíritos mistificadores contam apenas com 2 pontos de apoio para nos envolver. Isso é importante, hein? Vaidade e vigilância. Vaidade e vigilância. É mais fácil a eles se aproximarem, é mais fácil. Olha essa frase aqui, nossa, foi muito forte, hein? Para a gente refletir. É mais fácil a eles se aproximarem de nós, os espíritos mistificadores, e conquistar a nossa atenção do que aos espíritos esclarecidos nos socorrerem com suas intuições ponderadas, né? Estamos num mundo de provas e de expiações. Somos espíritos em evolução, na maioria repetidores de encarnações fracassadas. Nosso livre-arbítrio não pode ser violado, mas quando aceitamos as mistificações de pretensos reformadores, usamos o livre-arbítrio na escolha infeliz que então fazemos. Este é um ponto importante da doutrina em que devemos pensar incessantemente. Livre-arbítrio, escolhas. Livre-arbítrio, escolhas. Nossa responsabilidade no tocante ao mediunato não nos permite leviandade alguma que não tenha um preço a pagarmos no presente ou no futuro. Num ambiente mediúnico dominado pelo desejo de novidades e pela expectativa do maravilhoso, estamos sujeitos sempre a nos embriagar com o vinho das ilusões. O principal dever dos médiuns resume-se em 2 palavras: fidelidade e vigilância. Fidelidade e vigilância. Se não formos fiéis à doutrina e não estivermos sempre vigilantes às ciladas das trevas, estaremos sujeitos a seguir o caminho dos falsos profetas da erraticidade, aos falsos profetas da terra e da erraticidade que o cego da parábola levará ao barranco para cair com ele, tá? Então, orai e vigiai, né? A busca do conhecimento, que vai nos manter sempre alerta, fazer a nossa parte, estar atento ali aos detalhes, refletir, né? Não simplesmente ligar ali o automático das nossas vidas, né? Muito pelo contrário, né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez do Mário na casa que ele falava, né? Que se você gosta, se você ouve uma música, você tem que saber o porquê que você está ouvindo aquela música, né? Ou seja, se nós buscamos, se nós estamos tendo ali pensamentos, como que a mediunidade está funcionando para nós, como nós estamos trabalhando, o porquê disso, saber quem somos, saber o porquê que nós estamos aqui, enfim, essas reflexões que vão nos pondo em guarda sempre que o Herculano Pires nos trouxe essas informações. A base dos nossos estudos sobre mediunidade, sempre Kardec, e algum material, algumas informações, alguns pensamentos que venham a nós também, que nos estão sendo sugeridos, estarmos atentos a tudo isso. E levarmos sempre ao crivo ali de uma fé raciocinada, né? De uma fé raciocinada, através de uma base segura, que são esses estudos, esse material que Kardec nos deixou, para que assim a gente possa evitar esses percalços que todos nós estamos sujeitos, todos nós. A gente pode estar aqui tranquilo e daí a gente desliga o estudo, já vai, pode ter alguma situação desagradável, faz parte. Se eu errar, se eu cair no erro, se alguma coisa não der certo, lembrar que o que esses amigos esperam de nós, que a gente continue a nossa caminhada e não desista. Se a gente pegar as obras de André Luiz, se a gente pegar outros estudos, sempre haverá ali uma mensagem onde nos é dito que a gente continue a nossa caminhada independente de erros e acertos, tá? Porque o que nós vivenciamos hoje é um exercício para todos nós, e a mediunidade também não poderia ser da mesma forma. Quem somos nós? Pequenos estudantes, tendo uma oportunidade de poder adentrar nessas questões espirituais através da mediunidade. Não sou um mestre, não sou um conhecedor absoluto. Ah, mas eu vejo espíritos de luz. Será que são realmente ou eles estão levando você a uma fascinação? Tá? Não é algo que é errado, muito pelo contrário. É uma mediunidade, mas que precisa ser aprimorada sempre, tá? Porque tudo que vem a nós é um empréstimo e com um fim útil a todos.
Tudo bem, pessoal? Então, finalizamos aqui o capítulo 3. Tá? Semana que vem você vem, Roberto? Não, Vitor, eu já vou estar viajando. Eu saio na segunda-feira, o voo é às 18h30. Tá bom. Então, deixa eu só falar aqui rapidinho que está acabando o tempo. Semana que Tá? vem, então, eu vou trazer uma mensagem que fala sobre a questão da vidência, tá? Para a gente refletir um caso que levou ali uma obsessão, uma fascinação ligada à vidência, para a gente entender um pouco mais desse processo antes da gente continuar aqui no capítulo 4. Tá bom, pessoal? Bom, não vou conseguir participar aqui da segunda parte, mas aí semana que vem eu vou estar presente, tá? Então vamos encerrar, desejar uma boa viagem para o nosso querido amigo Roberto, possa ir em paz ali junto da esposa, dos seus familiares, pedir que Jesus nos proteja e nos guarde essa semana, né? Que estejamos certos aí desse amparo que jamais há de nos faltar, buscando sempre essa sintonia com os nossos amigos espirituais. Gratidão hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Obrigado, pessoal. Uma ótima semana a todos. Semana que vem nos vemos aqui novamente. Segunda parte aí com o Roberto, meu amigo. Muito obrigado aí, Vitor. Falou. Então, gente, segunda parte também não vou conseguir participar hoje, tá bom? Ok. Vou enviar o link, tá bom, Roberto?